Não seja medíocre, um cristão raso. Mergulhe porque Ele quer mais de ti. Ele quer avivar a tua vida, a tua família, a tua comunidade através de ti. Seja método de Cristo aqui. Fala, gurizada, beleza? Sou Rafael Zanquete, estamos aqui para apresentar o primeiro BrasaCast. Hoje vamos abordar a questão do avivamento, do reavivamento coletivo e pessoal. E roda a vinheta! Não tem. Vai ser o amador. Então, de onde a gente pode começar a falar sobre esse assunto? Acho que é tão importante para nós, né? Na verdade, o reavivamento, né, Rafa? Porque o avivamento, eu acredito que o primeiro já foi em Atos, né? Então, a gente tem que trazer o reavivamento, né? Porque avivamento é um só, né? Eu acredito assim que seja. O resto é só reacender a chama, reacender aquilo que foi apagado, que está apagado, né? Acredito. Exato, porque quando a gente conhece Cristo, tem uma experiência real com Ele, é aquele avivamento, surge algo. Ou quando nós nos convertemos, tem aquela percepção de Cristo inicial. É aquele primeiro amor, na verdade. Exato, e em dado momento tem aquela explosão, né, de poder, dunamis, que fala, né? A gente sente, tem um renovo, tem às vezes manifestação em línguas, em dons. E aquele momento é o avivamento da nossa vida. E realmente depois nós passamos a esfriar por algumas circunstâncias e temos que reacender isso, né? É isso, exatamente. Eu estava lendo esses dias, Jeremias 29:13 traz uma questão interessante, que é uma concessão, na verdade, para que haja o reavivamento, para que haja um derramar do Espírito Santo dele, seja da forma que for, precisa ser de todo o coração, né? Sim. A gente vê vários avivamentos na história, né, que não deram muito resultado, que duraram momentos, foram mais voltados ao emocionalismo, a manifestações, só que o reavivamento ele permanece pela palavra, desde que estejam todos centrados de todo o coração, né? Eu acho que o ponto a partir para iniciar um reavivamento, um despertar, é esse, né? Tu se dobrar, tu se jogar uma inteireza no coração verdadeiro, né? Até mesmo, agora não lembro se você vai lembrar o nome do, que foi um grande motivador do avivamento do país de Gales. Evan Roberts. Ele fala, né, que ele tava lá, veio aquela explosão no peito dele e ele só conseguia falar, me enverga, né, chorar. E é exatamente isso, na verdade a gente precisa se dobrar ao Espírito Santo, né. E às vezes a gente confunde muito, nós cristãos confundimos muito na igreja, achamos que o avivamento, né, no caso o reavivamento, é só o falar em línguas e pular, e é muito além disso, né, porque o avivamento em si, ele gera uma mudança em tudo, não é só dentro da igreja, né, é numa comunidade, numa sociedade toda, né, como a gente pode trazer mesmo sobre o país de Gales, o avivamento que foi em todo o país, né? Foi sobre, ali fala que jogadores foram convertidos, o pessoal que trabalhava na mina foi convertido, até os cavalos que o pessoal usava para trabalhar tiveram que ter uma reeducação porque os cavalos estavam acostumados a escutar palavrão, a xingamento, violência, e aqueles pessoal estavam se convertendo e não, né, caindo em si. Aquilo ali não era uma vida, começou a ter uma vida cristã. Então, assim, é uma grande mudança e isso precisa acontecer. A gente precisa se dobrar para entender, tipo, o arrependimento. Eu acho que a primeira coisa para começar tem que ser ali o perdão, no caso, né? A humildade, se humilhar, no caso, né? Exatamente, a confissão, né? Como tu trouxe, em Gales ele durou, foi um avivamento curto, durou acho que menos de um ano, uns 9 meses por aí. E estava olhando as taxas esses dias, cerca de 80% da população, 6 anos depois, ainda eram cristãos ativos na igreja. Isso é um número gigantesco. Sim. E sem contar as pessoas que foram enviadas às nações, né? Sim. Como missionários. Olha, jogando alto aqui, quem sabe uns 90% da população do país de Gales alcançou Cristo. Isso é incrível, claro, é um país pequeno, mas é uma taxa altíssima. Eu lembro também as taxas de crimes, dizem que durante 6 meses caíram drasticamente, não tinha crime. A gente falou da questão dos animais, o trato muda, né? Quando nós temos um encontro real com Cristo, temos um avivamento pessoal, genuíno,
isso tem que gerar consequências, porque se não gerar consequências na sociedade, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja local, na nossa cidade, começando, não é avivamento, é só uma histeria coletiva. É só isso. Tem que gerar consequências. E o pessoal confunde muito, né? Muitas vezes acha que é só ali um culto, chamar um grande pregador, e pular e saltar e acha que aquilo ali é... Não! Na verdade, falta muito a gente se humilhar mesmo, realmente, né? Pra isso acontecer, assim. E eu acho, assim, que hoje chegou um tempo de nós, como igreja, orar sobre isso. Porque, assim, olha, eu não vejo muito, assim, pessoas falar e orar sobre isso, sabe? E, pelo menos no meu coração, o Espírito Santo tem acendido isso, sabe? De orar sobre o reavivamento, sabe? Sobre os corações, sobre as nações, porque chegou o tempo, sabe? Chegou o tempo das gerações se acordarem, se despertarem, sabe? Se preparar e preparar um mundo para a volta de Jesus, sabe? Exato, porque nós carregamos uma promessa, né? De que o avivamento viria nos últimos dias e nós temos que crer nisso. Deus tem tocado em mim no sentido da frieza, querendo ou não, ele faz sentido com o reavivamento, porque nós temos esfriado. A palavra do Senhor em Apocalipse diz que o amor de muitos esfriará. E claro, isso não quer dizer a totalidade das pessoas, só que a gente tem que reacender essa chama para que nós não estejamos juntos e sejamos contados com aqueles que serão frios. Claro que não temos que ser mornos nem nesse sentido, temos que ser quentes, realmente cheios do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor fala clara, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, é uma ordem. Não, agora não lembro a carta de Paulo que ele fala, enchei-vos do Espírito Santo, acho que é Efésios, se não me engano, enchei-vos do Espírito Santo. E isso não é um pedido, não é um conselho, ali está uma ordem. Então, se nós não formos cheios do Espírito Santo, não tentarmos ser, Sim. Eu vejo que a gente está pecando, tanto quanto se a gente está se embriagando com álcool. Se nós não estamos cumprindo uma ordenança bíblica, nós pecamos. E eu vejo como uma gravidade incrível isso. E a questão da gente se dobrar, assim, eu digo assim, da gente se arrepender, né? Assim, porque sempre, e nós, como cristãos, vivendo na igreja, a gente sempre tem que se arrepender. Às vezes, quantos estão dentro da igreja, mas às vezes seguem uma vida com mentira, outras com fofoca, e são, assim, coisas que a gente precisa se arrepender para o avivamento acontecer. E tem que começar a gente, se a gente não se decidir assim, precisa começar em mim. Sabe? Eu vou orar sobre isso, a gente tem que ser humildes para enxergar assim, humilde para enxergar a nossa fraqueza, enxergar o nosso, esse é meu defeito. E assim, talvez isso aqui tá me impedindo de ter uma vida assim, mais chegada ao Espírito Santo, dele me usar assim, da maneira que ele quer, né, das coisas acontecer como Deus quer. Eu acho que isso também é um grande fator, sabe? Do pessoal se humilhar, ser humilde pra dizer, não, eu preciso mudar, né? Eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou, eu não sou melhor que o meu irmão, sabe? Porque às vezes tem muitos que vêm com aquela coisa assim, mas eu oro muito, eu leio muito, eu faço muito, eu sou melhor. Não é, só da gente pensar às vezes desse modo que é melhor que o outro, a gente já tá, né, falhando assim, então a gente precisa já de uma humildade aí, né? Já também eu acho que é um grande começo também pra... Com certeza. Se não me engano, é Leonard Ravenhill, escritor do livro Portar do Pleno Avivamento, ele fala, sem arrependimento não há avivamento. Até rima aqui, mas a questão é que não existe. Como que nós vamos nos achegar de todo o coração, como Jeremias prega, se nós não tivermos a humildade de confessar nossos pecados para o outro, porque Tiago vai falar isso, né? Confesse os pecados uns aos outros para que alcancem cura, né? O perdão é diante de Deus quando nós pecamos, mas a cura é aqui na mesa que nós encontramos. Só a minha palavra fala nisso, né? A Exato. gente falar pro outro, né, sobre isso, sobre quando a gente peca, e o outro ajudar, não, né, que nem digo, pegar um martelo e dar mais uma martelada, mas não acho, né? De matar. Mas ajudar, né? Isso a própria palavra fala, né? Exato, e por isso a importância de criar um ambiente de confissão, um ambiente saudável para isso, né? Às vezes nós não encontramos na nossa igreja isso, na nossa comunidade local isso, e
Temos que buscar um amigo, uma pessoa, um líder que seja de confiança, que seja cheio de Espírito Santo realmente. Sim. Se nós só confessarmos para alguém que entende de Bíblia, vai dar, citar versículos, não que isso seja ruim, isso é bom, só que não tocar o outro humano, não entender o outro humano, não entender o que Cristo quer sobre aquela pessoa, não adianta. Não adianta assim como consultar alguém místico demais, alguém que só ora, só que nós temos que ter um equilíbrio, né? Buscar alguém que, ninguém é perfeito, mas alguém que busque essa unidade, essa inteireza em Cristo. E a questão do arrependimento é interessante porque, como a Lídia citou, nós todos temos pecados, erros cotidianos. Talvez eu tenha vencido os meus piores do passado, mas hoje eu tenho piores que aqueles diferentes. Sim. Então nós sempre vamos lutar com pecados piores ainda. Porque, quando eu me converti, o meu problema era pornografia e masturbação. Venci. Mas depois eu adquiri outros. Quem sabe a mentira, a avareza, quem sabe o orgulho. Então é uma constante. Eu vejo que aqui a gente sempre vai brigar com coisas pequenas, mas importantes para nós, que podem nos derrubar rapidamente. Que nem a questão do orgulho. Ele nos derruba e não nos traz o avivamento, porque até vai confessar um pecado ali, eu xinguei fulano. Mas é só pra aparência, é só pra pessoa que tô confessando pra ti, é só pra te saber, nossa, ele tá se confessando. E a intenção do meu coração não é essa, é só mostrar um arrependimento que não é genuíno. Então o ego é o primeiro a ser derrubado e ele caminha muito com essa questão do arrependimento. E realmente isso é um pré-requisito, né, para o avivamento. E é interessante que, esse avivamento que tu citou em Gales, ele foi no século passado, se não me engano, né? Não sei se tu lembra, uns 2, 3 anos atrás, teve um avivamento ali nos Estados Unidos, numa cidade pequena, numa universidade, na verdade, né? Eu fui pesquisar essa semana, durou 60 dias, se não me engano, um culto. Eu achei incrível, como claro que nós cremos nisso, que é coisa para os nossos dias, mas nós às vezes ficamos muito ligados ao passado, né? Que, Deus usou os apóstolos, Deus usou os avivalistas, Deus usou os pais da igreja, mas, poxa, ele pode fazer aqui agora, né? Ele pode, desde que ele encontre corações dispostos a isso, corações humildes, corações dobrados a ele, né? Ele pode fazer aqui agora, desde que nós estejamos colocando ele no centro, não a Lídia, não o Rafa, não ninguém na frente. Por mais que tenha liderança, sempre movimentos tem pessoas que puxam, esses líderes sabem que eles não são os líderes. E aí entra também a questão orar sobre isso, né? Exato. Porque ali, quando houve no País de Gales, ele fala que eu me esqueço sempre o nome do... Evan Roberts. Ele orou muito sobre, né? Diz que ele orou muito tempo, ele vinha orando sobre o avivamento. Então, assim, a gente precisa orar sobre isso. Só que muitas pessoas, às vezes, estão acomodadas e não querem orar sobre... A questão é outra, como a gente falou, hoje em dia, assim, é o estrelismo, o viver um momento, muitas vezes um congresso, algo assim. Às vezes eu fico me perguntando assim, eu não sei tu, né, mas às vezes eu fico viajando. Às vezes eu fico viajando, assim, pensamento e fico pensando, meu Deus, às vezes o dinheiro que a gente usa para trazer, às vezes um pregador tão caro, se tu usasse esse dinheiro para fazer cultos em bairros, sabe? Assim, porque assim, às vezes é difícil, tem muita pessoa que não vai na igreja, mas que vai no culto de bairro. É um negócio que eu estava comentando ontem com uns amigos, que nós costumamos, eu curto muito worship, se perguntar pra mim, o que eu ouço é praticamente só isso. Mas se eu aprender e fluir só nisso, vamos na igreja ali que tá cantando mais penteca raiz, eu vou ficar aqui, eu tô pecando. Tá pecando. Porque eu não consigo fluir com os outros. Às vezes nós entramos com esse olhar julgador nos ambientes. Nossa casa é mais fácil. Em ambientes que nós gostamos do louvor é mais fácil, lógico. A gente tem a facilidade de sentir o Espírito Santo. Só que quando é uma pegada diferente, uma pregação diferente, uma ministração de louvor diferente, nós temos que entender também e buscar ter uma unidade com aquele pessoal. Entender o ambiente, né? Exatamente. E não é porque, mas é um louvor mais antigo, e daí já critica, fala mal. Isso daí também não agrada a Deus, não agrada o próprio Espírito Santo, né? Exatamente. E daí a gente fica lá com o bracinho cruzado naquele ambiente, observando ao invés de curtir a vibe do Espírito Santo naquele momento. E nós deixamos de aproveitar um reavivamento, um Deus que às vezes quer usar a nossa vida sobre alguém, ou até pessoas
podem ser usadas para nós, só que a gente fica ali, se alguém falar algo para nós, né? Peso, na verdade, a gente fica ali pesando. Exato, às vezes contribui e atrapalha, né? Bem isso, exatamente. Ao invés de trazer unidade, nós rachamos a vida. Porque a obra tem que ser, não é só dentro da igreja, tem que ser fora. Como a gente disse, um avivamento, para ser um avivamento, o reavivamento tem que ser fora, não é só dentro, tem que ser para fora também, né? Ele tem que extrapolar as quatro paredes, né? A gente falou, essas estratégias têm que ser montadas. Poxa, nós gastamos realmente muito valor em estruturas, em pessoas de longe. Temos pessoas muito boas, próximas, temos pessoas cheias do Espírito Santo que às vezes precisam uma oportunidade um pouco maior para alavancar aquilo que Deus tem depositado sobre elas. Só que nós costumamos investir em outro lado, não investimos em missionários e só em estruturas e só inflando a bolha do sistema. Só que a questão é que o sistema ele não faz ovelhas, ele mata as ovelhas. É verdade. Né? E daí, só que nós contribuindo só para isso, não que a gente tem que ser rebelde contra os sistemas das igrejas, que isso não vai mudar. Nós temos que tentar mudar as unidades. Eu tentar mudar a minha esposa, eu tentar mudar um amigo, para que nós consigamos fazer como se fosse uma epidemia, porque o avivamento ele é uma epidemia espiritual que vai tocando um, toca outro, porque quando alguém está cheio do Espírito Santo genuinamente, ele não vai ficar só para si. Mas quando alguém está inflado com o seu próprio ego, com conhecimento e acha que está com o Espírito Santo, ele não conta para ninguém porque é algo só dele. Na verdade, vira aquela coisa assim, que é num culto só. Né? Pulo, gritaria e tudo mais, e acabou aquele culto, morreu tudo, acabou o fogo, acabou toda a glória, acabou, daí nos cultos da semana, do dia a dia, daí as pessoas estão lá mortas, como diz o outro, né, né, o avivamento da histeria acontece no final de semana, no congresso, no evento, na conferência. As pessoas deitam, enrolam, fazem, profetizam. Nada contra, isso tem que acontecer. Isso nós cremos na continuidade dos dons. Só que daí na segunda-feira vamos pro serviço, já tá vendo pornografia, já tá falando mal do outro, já tá traindo o cônjuge, já tá... A questão é que a emoção não vai ter mudança. Que vai ter mudança, um avivamento genuíno e vindo pela palavra, né? E que a gente falou da oração por isso. Ele não vai trazer um avivamento para alguém que não ora. Por isso, né? Por mais que nós oremos, se nós não colocarmos o reavivamento, o avivamento nas nossas orações, ele não vai nos avivar daquela forma talvez que ele quisesse, né? Porque nós temos que nos dispor a isso, nos entregar a isso. Então uma vez eu ouvi um pastor falar que Deus tem pessoas, ele tem um método de agir nos avivamentos, nos confrontos, nas igrejas, e esses métodos são homens e mulheres. Lógico que depois disso vem estratégias, vem oração, vem jejum, vem tudo, mas ele unge métodos, homens e mulheres dispostos, com o coração realmente aberto a isso, humildes, sabendo que não são nada e que precisam de algo superior para que toquem pessoas, toquem nações, mas primeiro a própria casa, a igreja local, o bairro e assim vai. Na verdade, eu não sei tu, mas ultimamente tem algo que tem me incomodado muito, sabe? E eu tenho orado muito sobre. E eu acho assim, que é algo que a igreja deveria se incomodar. No caso, que hoje a gente não vê mais, sabe? Tipo, cura, tantos milagres, assim, que aconteciam, os discípulos realizavam, né? Na verdade, Deus realizava através da vida deles. E hoje a gente não vê. E eu acho que isso também é parte do avivamento, sabe? Então, assim, eu acho que nós, como igreja, a gente tem que começar a se incomodar com isso e orar sobre, sabe? Que muitas vezes a gente tá acomodado. Hoje tá tão cômodo as nossas vidas, tá tão boa, tão tranquilo. A gente tem acesso a tudo, tem a internet, que a gente esquece, assim, do principal, que é o reino, sabe? Que é as almas, o que realmente importa para Deus. Eu acho, assim, que nós, como igreja, precisamos começar a nos despertar, nos incomodar, sabe? E começar a orar, a clamar sobre isso, sabe? Dizer, não, a gente serve um Deus vivo, poderoso, que curava no passado, mas ele cura ainda hoje, né? Tipo, ele fazia o cego ver e ainda ele faz o cego ver. Ele fazia o mudo falar e ainda ele faz o mudo falar. E a gente orar sobre isso, sabe? Até que a gente veja, sabe? Até que aconteça, a gente precisa chegar nesse ponto. A igreja precisa ter esse despertar, sabe? É aquela máxima, né? A gente tá tão despreocupado com isso, tá tão focado em coisas, em mediocridades, em distrações,
que a gente esquece do nosso amado, a gente esquece do principal. Porque se nós estivéssemos centrados nele, estaríamos curando, estaríamos profetizando, estaríamos vendo paralíticos andar. Poxa, isso que incrível! E ele não faz mais isso porque hoje, se ele usar a minha vida, provavelmente quando eu estiver curando alguém, eu vou estar filmando com a outra mão, vou estar olhando com uma mão e filmando com a outra. Então, talvez por isso, que às vezes nós somos tão midiáticos, a nossa geração, até nós nem tanto, mas os mais jovens são mais ainda. Nós somos, mas são mais ainda. A tendência está aumentando, né? E nós fazemos muito para os outros ver, para que os outros vejam, né? E nós esquecemos que não é. Se o paralítico for curado, ele vai contar para outro, ele vai se converter, quem sabe o outro, só com o testemunho dele, ou tantos outros, né, se converterão. Eu acho que o nosso coração que não está tão alinhado, não está buscando isso, crê sim nos dons, só que não se dispõe de uma maneira santa e piedosa para isso. Ele usou até uma mula, não vai usar nós. Nós temos que nos dispor a isso, né? A questão tá assim, ó, a gente quer, sabe? A gente quer se dispor, porque eu digo assim, ó, tudo tem um preço, né? E assim, pra gente ser usado por Deus, pra te ser cheio do Espírito Santo, tu tem que pagar o preço. Tu tem que pagar o preço da oração, da leitura, tu tem que jejuar, tu tem que orar, tu tem que buscar. Entendeu? E assim, ó, eu te falo assim por experiência própria, assim, ó. É toda a diferença, eu digo, não sei porquê, mas é toda a diferença tu orar pela madrugada do que tu orar numa tarde. Faz um teste, ora uma semana na madrugada e ora uma semana na tarde. É toda a diferença. Então, assim, as pessoas hoje em dia não querem, eu trabalho, eu tô cansada, sabe? Tem que ter persistência. E o pessoal tá cômodo, tá boa a vida que tem. Daí não quer se preocupar com as almas, não quer se preocupar com quem precisa, não quer se preocupar com a prostituta, com o drogado, né? Com o pessoal que tá lá morando na rua, não quer. E a gente precisa fazer isso, sério. Porque, assim, que tipo de cristão que nós somos, no caso, né? Às vezes eu paro pra me perguntar, eu me cobro assim muito, sabe? Às vezes me cobro assim e digo pra Deus, nossa, Senhor, me perdoa, porque às vezes eu fico perguntando que tipo de cristã que eu sou, sabe? O que eu tô fazendo? E as pessoas têm que buscar isso, sabe? Só que... Tá tudo bom, né? Porque sempre houve trabalho, e isso não é uma distração, isso não é um problema, porque trabalho é necessário, sempre houve. A questão é aquilo que tu citou ali, são as distrações, é a internet, celular. Filhos não são problema, nós não temos ainda, mas eles, por mais que demandem um tempo, acredito que eles não são problema, porque Deus deu um presente, e filhos são uma herança, um presente, e eles não são desculpa. Claro que por um tempo às vezes demandam mais ainda atenção, quando são novinhos, mas depois, se a gente começar a usar nossos filhos como desculpa, acredito que Deus, poxa, te dei eles como um presente, que tá usando ele como desculpa, e a gente acostuma jogar muitas desculpas, né? E que antigamente não tinha tecnologia, né? As pessoas escolheciam, elas comiam, iam dormir, os crentes iam orar, ler a Bíblia, às vezes uma velhinha, oravam muito mais quando amanhecia. Estavam ali de pé, iam trabalhar e não davam desculpas. Hoje nós... Isso é muito verdade. Eu já ouvi várias desculpas, assim, questão dos filhos, né? Eu acho, assim, que a gente se quer, a gente arruma tempo. E a gente busca tempo, né? Tipo assim, até mesmo porque tu tem, no caso, assim, ó, tu tem um filho, mas tu tem um esposo, às vezes, no caso das mulheres. Então, assim, eu acho que o casamento é a gente contar com a ajuda um do outro, né? Precisa fazer algo pra Deus, tu tem um desejo de fazer, pessoa te ajudar. Por exemplo, eu tô aqui, né? O Jefferson me ajuda com o nenê. Então, assim, a gente tem que ter isso, não botar assim aquele peso sobre a criança, né? Que eu digo que não tem, que se a gente quer, flui, se a gente quer, a gente faz, a gente tem que querer. Isso é importante, né? É aquela velha máxima, né? Nós não temos tempo, nós tiramos o tempo, porque... trabalho 8 horas por dia, 2 horas de almoço, 10 horas do dia já foi. Aí de noite eu chego, fico 2 horas no celular, fico mais 2 na Netflix, aí mais 1 hora enrolando. E quando eu vejo é 11 horas da noite e tem que dormir. Não tem, lógico que não tem tempo. Porque não se organiza? Eu digo também pro meu esposo, às vezes, questão de orar. Eu digo assim, tu acha que às vezes, tipo assim, eu vou orar porque eu quero?
Orar não é bom. Eu não vou orar porque eu não quero. Muitas das vezes eu não vou orar porque, nossa, hoje eu tô com a maior vontade de orar, tô indo lá. Não, mas é aquela coisa, né? Eu tenho que achar tempo pra isso. Eu preciso achar tempo pra Deus. Mas depois que tu tá lá, que tu vai, se jogue e chore, aquela presença maravilhosa, né? Então, assim, mas a gente não vai dizendo assim, eu vou orar agora porque quero. Porque eu gosto, porque eu gosto. Tu entende? Orar não é bom, é necessário. É bom depois de ter feito, que nem o Luciano Subirá fala sobre jejum. É bom não é estar jejuando ou jejuar, bom é ter jejuado. É verdade. Porque tu colhe os frutos, tu tem uma experiência, um relacionamento mais íntimo com Cristo. Orar também não é bom estar orando, bom é ter orado, porque já vai ter sentido aquela glória, aquele agir dele. Às vezes não, às vezes é só uma brisa bem suave, mas a questão é que se dispor, dobrar o joelho, tirar um momento, separar um dia. É complicado, nós jogamos tantas coisas, eu tenho que terminar a faxina, eu tenho que terminar o livro, eu tenho que terminar a série, eu tenho que terminar a comida, eu tenho que dar atenção pra isso, aquilo. Quando vê, não fez nada. Então, o que tu acha, Rafa, que precisa acontecer para esse reavivamento, no teu ponto de vista? Primeiro, eu vejo que ele nos espera. Eu vejo que ele espera pessoas que digam, batam no peito, estou em pecado. Eu vejo Isaías aqui. Eu vejo pessoas, que quer pessoas que batam no peito e digam, sou impuro e preciso ser mudado. Preciso alcançar cura, perdão dos meus pecados. Aí ele vem e faz o que ele quer, porque a pessoa vai estar disposta, com o coração totalmente aberto, humilde. Eu vejo que falta nós para ele. Não que ele precise de nós, mas falta nós nos dispormos a esse avivamento. Porque, como eu falei, isso não está acontecendo porque nós carregamos muito orgulho, muita mídia, muita imagem. E nós não estamos dispostos, às vezes, a nos dobrar isso, porque ele vai fazer com que a gente ande de ponta cabeça na rua, faça coisas mirabolantes. E avivamentos, eles não acontecem no natural apenas, eles têm obras gigantescas. O próprio avivalista que trouxe a origem ao pentecostalismo, William Seymour, ele foi expulso da própria igreja porque ele estava pregando o avivamento, os dons do Espírito, foi expulso. Aí ele fundou outro ministério, começou uma casa de oração e surgiu um avivamento gigantesco nos Estados Unidos que foi para várias nações. Eu vejo que falta pessoas humildes o suficiente a entenderem que não são nada, absolutamente nada além do pó, e que precisam de uma mudança em Cristo. E se ele encontrar mais pessoas assim, com certeza o avivamento vem e vai varrer nossa comunidade, nossa cidade. Eu vejo esse o principal problema. O ego está tirando os avivamentos porque nós construímos uma imagem de nós próprios bonita e não queremos destruir isso em Cristo, porque em Cristo nós seremos destruídos e ele vai formar uma nova caricatura, uma nova pessoa, e as nossas ações mudarão completamente. Nós estaremos no supermercado e às vezes ele vai mandar nós profetizar sobre alguma pessoa. Nós vamos estar caminhando na rua e ele vai nos dar uma visão que nós temos que fazer algo. Só que nós costumamos colocar os Espírito Santo numa caixinha e que ele haja somente nos nossos pré-requisitos. E se nós não nos desvestirmos desse nosso orgulho próprio, nós viveremos sempre a nossa vida patética e medíocre de cristãos mortos. Na verdade, a gente não quer, como eu digo, se dobrar, né? Para que o Espírito Santo vai fazer como ele quer, do jeito dele, né? E a gente não quer deixar assim que ele tome conta e controle a nossa vida. A gente quer controlar o Espírito Santo, né? Exato. A gente quer controlar o mover de Deus, o agir de Deus, e não é assim. Né? A gente precisa realmente ser quebrado. Por isso que eu digo assim, a necessidade da gente reconhecer o nosso pecado, a nossa falha, né? Eu tenho orado assim, eu digo, Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu sou uma mulher de lábios impuros e pensamentos impuros, né? Mas eu sei que o seu avivamento vai acontecer, porque é uma promessa mesmo, como tu disse, né? Eu digo assim, então que comece por mim esse reavivamento, sabe? Comece no meu coração, que comece queimando aqui, sabe? Porque o reavivamento, ele traz uma mudança, né, Rafa, na gente. Quando a gente tá disposto, como tu diz, ele nos quebra, ele nos molda, nos muda, né? E às vezes a pessoa não quer deixar cair toda essa máscara que ela criou, assim, sabe? Tipo, o Rafael perfeito, o Rafael bom, o Rafael que, né, um cristão
E não é assim, né? A Lidiane que é perfeito. A gente precisa se dobrar, a gente precisa. Se tu quer ver e viver o avivamento, a gente tem que ser quebrado. Realmente, né? E eu acho interessante esse dobra que o Evan trazia. Alguns teólogos dizem que era um sentido lá na língua de Gales que trazia um molde, que o Espírito Santo moldasse, claro que ele se dobrava a isso, mas era como se o Espírito Santo se molda a isso, eu quero me moldar ao teu querer. E falta isso em nós, né? Falta muito. É muito triste. Eu vejo uma outra tônica atual, que nós não temos um reavivamento, tanto por isso, pelo ego, e quanto pela falta de palavra. Como tem crescido os coachings, né, no nosso meio evangélico. As palavras fofinhas, cor-de-rosa, que afagam, que abraçam, um evangelho que é fofinho. E o avivamento real, ele vem, claro, com arrependimento, mas totalmente junto com a palavra de Cristo, com a palavra dos profetas. E se nós não estivermos alinhados, se a palavra for só de amor, não vem avivamento, porque não confronta, né? Exato, o João Batista abriu o caminho, apontando o dedo na cara dos fariseus, dos escribas da época, dizendo: arrependam-se suas víboras. E se nós ficarmos só, Jesus te ama, ele vai te receber, o avivamento vai vir só da emoção. Vão lotar estádios, vão lotar igrejas, só que ele não quer encher igrejas, ele quer encher corações vazios que se esvaziaram de si mesmos. Sim. E estão se apresentando dispostos a ele. Então, falta palavra, falta humildade, né, nossa. Eu vi o Hayashi falando essa semana que ele perguntou assim: como que eu sei que eu tô cheio do Espírito Santo? E eu parei, olha, um vídeo interessante, vou assistir. Aí ele falando: quando você erra e peca, não importa de que forma seja, quanto tempo demora para que você caia em si de que tu errou e tu se arrepende daquilo e pede perdão? Quanto tempo? 10 minutos? 1 hora? 30 dias? 2 anos? 5 anos? E eu achei muito interessante, uma régua muito interessante para nós trazermos para nossa vida. Quanto tempo? Quando eu falo um palavrão, quando eu xingo minha esposa, quando eu trato mal um amigo, quanto tempo demora para que eu seja tocado e me convença de que eu errei e eu preciso pedir perdão e me arrepender daquilo? Eu acho interessante nós pensarmos nisso, né? Eu acredito que quem esteja ouvindo já está pensando nisso. Quanto tempo demora? Que nós sejamos rápidos. Quanto mais rápidos nós formos para entendermos que nós pecamos e nos arrependemos nesse sentido, nós estaremos mais cheios do Espírito Santo. É uma régua interessante que nós trazemos para o nosso dia a dia. Verdade. E a questão do perdão, porque muitas vezes, às vezes as pessoas até se tocam: eu errei, Deus me perdoa. Mas, tipo assim, eu feri o Rafa, né? Falei coisas pesadas, feias, né? Que eu deveria. E não sou capaz de dizer assim: já pedi perdão pra Deus. Mas e o coração do Rafa, sabe? E o coração do Rafa, quando fica, tipo, as palavras de ofensa, a gente precisa ser humilde pra pedir perdão pra Deus, mas também para as pessoas que a gente fere muitas das vezes, né? Com certeza. Não adianta eu trair minha esposa e pedir perdão pra Deus, ou mentir pra minha esposa e pedir perdão pra Deus. Ele vai perdoar o que concerne a ele, porque eu quebrei mandamento contra ele, mas eu continuo em pecado com a minha própria esposa. Vai ter que ir lá dizer nada, né? Exatamente. Pequei contra Deus e contra ti. Exatamente. Porque em Cristo nós alcançamos perdão, só que se nós pecamos contra o irmão, Cristo não vai nos perdoar o que nós temos que receber do outro, né? É verdade. E às vezes nós carregamos isso muito, né? É uma mochilinha que a gente vai jogando, pai e mãe, irmão, amigo, e vai jogando, a mochilinha tá cheia e nós não liberamos nem pedimos o perdão. E sem esse perdão, nós teremos um reavivamento, mas ele vai ser emocional. Sim. E se nós não derrubarmos a mochila, não nos humilharmos e realmente obedecer a verdadeira palavra, vestir-nos de humildade e em busca do perdão, aí sim ele vem e arrebenta com tudo. Ele nos transforma, ele vai em nações, só que ele precisa dessas pessoas, né, dispostas, humildes e... que queiram, né? Eu acho que a primeira coisa é a humildade, eu acho que, né, Rafa?
primeiro fator, acho que precisa, é a humildade. Sermos humildes, né? Segunda coisa é o perdão, o arrependimento, né? Perdão, tanto a gente pedir perdão, como também a gente perdoar, né? Como estava. E eu também acredito, assim, que precisa, assim, a igreja focar, sabe? Clamar numa voz, sabe? União, na verdade, né? União, porque hoje em dia, assim, eu vejo, assim, que tá muito grande a desunião na igreja. Muito, muito, muito grande, assim, ó, e não é só num lugar, é em todo lado, sabe? Exatamente, parece que nós não ouvimos a oração de Cristo em João 17, né? Eu oro para que vocês sejam como eu e o Pai somos um. E ele fala isso, repete umas 4 ou 5 vezes ali, até que vocês sejam um. Só que como nós vamos ser um se eu não consigo olhar com olhos de amor para um presbiteriano, para um membro de uma igreja que eu não curto muito? Como que eu vou ter unidade com pessoas que vestem diferente, falam diferente, tatuam, enfim, não tem como. Nós estamos pecando em princípios básicos, né? E não vamos assim tão longe, tipo, em questão de, como diz, placas diferentes, né? Mas em questão mesmo, às vezes, na própria congregações, né? Uhum. Congrega junto, mas tem aquele preconceito do irmão, aquela atitude julgadora, assim, isso não é. Eu acho assim, ó, que um grande fator, se a igreja tá unida num propósito, nossa, eu acho assim que, sabe, o Espírito Santo tem aquela liberdade para trabalhar, sabe? Para fazer o que ele quer. Só que quando tá dividido, um com pensamento aqui, outro lá, é mais difícil, eu vejo que é mais difícil. Com certeza. Paulo, ele confronta Coríntios a respeito disso, né? Vocês dizem que são de Paulo, Apolo, Pedro, Paulo, João, e estavam divididos. Paulo escreve tantas cartas para Coríntios porque eles estavam um pouco problemáticos. Mas essa questão de divisão, né, é triste, né? Porque que nós não sejamos agentes dessa divisão, né? Que nós possamos tentar unir, criar elos entre esses grupos, porque geralmente criam-se panelinhas, os obreiros, os isso, os aquilo, as irmãs do corre, os jovens ali, 4, 5, 20 grupos, e acaba que cada um fica olhando o outro, ou confrontando o outro, criando intriga. E isso é gravíssimo, nós dividirmos a igreja una de Cristo, porque um dia nós habitaremos no mesmo céu, nós somos membros da mesma árvore. Como que a cabeça vai menosprezar o pé? Se não tiver o pé, não caminha. E a gente fica debatendo, fica criando prerrogativas para não nos unirmos, não sentarmos com pessoas diferentes. E eu vejo que nós não temos direito algum de dizer quem senta e quem não senta na mesa dele. Né? Assim como muitas das vezes os cristãos que não conseguem cumprimentar outros, ou... Pode ter vergonha. Né? Eu fico pensando assim, nossa, será que vai chegar lá no céu, vamos dizer assim, nossa, ó, não me coloca perto do Rafa lá, Deus, porque, não sei, o Rafa não vou muito com o Rafa, não... De começo, quem tem esses pensamentos, eu acredito assim que tem que vigiar, porque eu sinceramente não sei se vai pro céu. Porque de rebelião, sei lá, porque não faz sentido, como que nós não vai pro céu, não tem como, porque quais são os 2 fundamentos do cristianismo? É amar a Deus sobre tudo e o próximo como nós. Eu não vou, se eu amo ali, eu não vou cumprimentar, não vou ter, por mais eu preciso ser próximo de todo mundo, mas eu preciso respeitar e amar todos. E se eu não cumprimento alguém por nariz empinado, por qualquer motivo que seja, porque eu não amo. Então se eu não amo, eu não estou cumprindo o princípio que Cristo estabeleceu como fundamento, né, da cristandade. Então, olha só você que não cumprimenta seu irmão. Vigia, né, Vaz? Vigia. E não só questão do irmão. Às vezes eu digo assim, até a própria família, irmão de sangue. Irmão de sangue, brigado com o irmão de sangue. Eu sou cristão, mas eu não me dou com meu irmão. Eu sou cristão, mas eu não falo com a minha tia. Isso daí não é cristão, meu irmão, não é cristão. A gente conversou já sobre o que é um avivamento, o que precisa para um reavivamento, quais são as causas, os motivos para esfriar. E agora, Lidy, como manter essa chama acesa? Eu tive um reavivamento, eu estou vivendo isso. Como manter isso? Eu acredito que
através da oração e da palavra, né? Eu acho que isso é o principal, porque, na verdade, o Espírito Santo, claro, precisa, não é homens que fazem, é o Espírito Santo que faz, mas a gente precisa estar buscando, né? Então, eu acredito que é através da oração e da palavra. Com certeza, né? São coisas que caminham juntos, né? Não adianta nós só orarmos ou só lermos. E nisso ainda cai, se nós queremos buscar algo mais profundo, a gente queimar a carne ainda com o jejum, né? Sim. Nós lembrar dessa tônica que hoje eu vejo muito esquecida, e nós trazermos essa tríade para o nosso dia a dia. Se nós nos dispusermos a orar diariamente, mesmo tempo que a gente olha o celular, lê a Bíblia minimamente, e jejuar minimamente, olha, Deus pode mover os céus através de nós, que nem tu falou. Não são pessoas, é Ele, mas Ele quer pessoas dispostas, Sim. Pessoas que... eu vejo isso como um remédio, né? Se usar esses 3 remédios todo dia, toda semana ali, ele vai te usar. Ele vai te usar para trazer o remédio para a igreja, porque o remédio para a divisão que nós comentávamos é o avivamento. Porque em Atos 2 ele uniu a igreja, né? Nesses avivamentos que nós citamos, ele uniu a igreja. Então, nós temos que usar esses remédios para que, através de nós, através das pessoas que forem tocadas, eles possam tratar a igreja e unir a igreja. Verdade. Eu vejo isso como fundamental. Verdade. E se não consegue, talvez não tô conseguindo jejuar, começa com um na semana, né? Sim. Faz um na semana. Conseguir fazer 3 vezes na semana, ótimo, amém. Porque, nossa, é muita diferença. Porque começa, o Espírito Santo começa a nos moldar. Aí que a gente vê a importância da oração, da leitura da palavra do jejum. Porque o Espírito Santo começa a nos confrontar, né, Rafa? Sim. Começa assim, eu não sei tu, mas quando eu me lembro quando eu comecei, alguns anos atrás, assim, focar muito assim na oração, na palavra, jejum, tem uns 3 anos e pouco. Eu vi assim que, nossa, começou assim, o Espírito Santo me dá muito sono, questão de coisas que não agradavam a ele, sabe? Coisas assim, como tipo assim, o xingamento às vezes, né? Vai, ele tropeça, fala algo que não devia. E assim, e ele começou a me mostrar, e é isso que ele vai fazendo, quando a gente começa a orar, a jejuar, e pedir assim, me molda, tira tudo que não te pertence, ele vai fazer, sabe? E isso é muito necessário na nossa vida. Para o avivamento acontecer, é muito necessário a gente ter esse reconhecimento da mudança, do que é preciso mudar na nossa vida, né? Exatamente. E manter essa chama acesa, né? Levítico fala, né, que nós devemos manter essa chama acesa o tempo todo. E colocando lenha, né? Se eu não orar, a lenha vai estar diminuindo. Se eu também não leio a Bíblia, a chama vai diminuir mais ainda. E aí, se eu não faço nenhum dos 3, ferrou de vez, né? Ele unge pessoas dispostas, fizeram tudo aquilo que nós mencionamos já. Deus derramou algo, mas se aquela pessoa não alimentar com isso, vai morrer. Vai morrer ligeirinho. E é por isso que nós temos que jogar a lenha diariamente, né? Sim, e às vezes eu fico me perguntando assim, em questão de, sei lá, se Deus não nos cobraria, sabe, nós como cristão, da gente não fazer nada, sabe? Às vezes querer só, como diz muito, só aparência e pouco se importa, sabe? Pouco busca pelas almas, pela mudança, sabe? Isso é o que ele espera de nós. Isso é o que ele pede para nós. Será que nós temos feito o que ele tem pedido? Será que as nossas atitudes têm sido atitudes, sabe, um verdadeiro cristão? Se a gente parasse para se perguntar isso, sabe? Muitas das vezes, rever o nosso pensamento, sabe? Muita coisa mudaria, sim. Muitas pessoas mudariam, né? Se fizesse isso. Né? Nós começarmos a dobrar nossos joelhos no momento que for e perguntar: Pai, qual a tua opinião sobre a minha vida? Tenho vivido realmente o propósito de Ti em mim? Eu tenho vivido aquilo que o Senhor quer e espera para esse tempo? Porque às vezes nós estamos presos a palavras passadas ou a palavras de outras pessoas e nós não carregamos aquilo que Ele quer, não fazemos aquilo que Ele quer. Então isso que Ele te trouxe é fundamental. Qual a opinião de Cristo sobre a nossa conduta? Não é orar mais que o outro, é orar o quanto Ele quer que nós oremos.
Não é jejuar mais que o outro, é jejuar o quanto ele quer que nós jejuemos. Não é ler a Bíblia que nem o outro, porque eu tenho chamado, eu tenho facilidade para ler. Tem outros que tem para oração, tem outros que tem para jejum. A questão é que não é fazer o que o outro faz. Claro, ser tocado por isso, mas fazer o que ele quer de nós. Acho que é fundamental, né? Para concluir, quer deixar um recado pra galera? O que tu pensa? Eu acho isso mesmo, acho que tu falou tudo agora, né? Acho que a gente tem que se perguntar, né? Hoje, que você possa se perguntar, sabe? Será que eu tenho sido o cristão que Deus me chamou, me separou para ser, sabe? Será que Deus tem olhado do céu e as minhas atitudes têm chegado, subindo com um aroma agradável ao Pai? Então, pessoal, a gente quer agradecer por você estar aqui acompanhando o nosso primeiro podcast, né? Eita glória! Mas de muitos, em nome de Jesus. Obrigado por vocês participarem conosco e que vocês estejam na próxima. Não seja medíocre, um cristão raso. Mergulhe porque ele quer mais de ti, ele quer avivar a tua vida, a tua família, a tua comunidade através de ti. Seja método de Cristo aqui.